programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, está começando agora. E a gente sempre traz muitas novidades para vocês. Mas a gente sempre começa convidando você que está aí do outro lado da telinha a fazer sua parte dessa grande corrente do bem. Existem mais pessoas fazendo o bem do que fazendo o mal, mas é que as pessoas que fazem o mal fazem um barulho tão grande que a gente acredita que o mal, que a violência é maior do que as pessoas que fazem o bem. E é por isso que eu convido você a entrar nessa corrente para você conhecer, estar mais perto de pessoas que fazem essa grande corrente do bem. Se você faz um trabalho social na sua comunidade e quer contagiar outros corações, você pode vir aqui no programa e nós vamos trazer a sua história, o trabalho que você faz, vamos convidar as pessoas também para fazerem parte do que você faz. E se as pessoas que estão aí assistindo o nosso programa ainda não sabem o que fazer, pode se inspirar em uma delas. Sabe como? Indo lá no Face, programa Trilha Social, e lá você vai encontrar várias pessoas que trabalham pelo bem, que fazem transformações, que transformam vidas, que se importam, porque nós estamos numa sociedade onde nós precisamos de pessoas mais especialistas, sabem em quê? Nas coisas possíveis e impossíveis, porque as possíveis a gente faz, mas a impossível, sabe qual é? É aquela que a gente, às vezes está tão na nossa cara, mas a gente não vê. O nosso vizinho, o nosso amigo, às vezes dentro da nossa família nós temos pessoas fazendo bem dentro de uma instituição e esquece de fazer o bem dentro de casa. Então vamos olhar, vamos ter esse olhar de olhar para o outro, dando a ele a importância que ele tem, olhar para cada pessoa no seu trabalho, onde você estiver, olhar cada pessoa como se fosse seu irmão, a pessoa que você mais ama no mundo. Quando você faz isso, o seu olhar, a sua energia, tudo muda. E assim você vai mudando a sociedade e praticando a cidadania, porque a cidadania praticada é aquela que você faz pelo outro. E quando você faz pelo outro, você faz por você. Porque se você ajuda a sua rua, na questão do lixo, por exemplo, você também está limpando a sua calçada. Não é verdade? E dessa forma, as outras pessoas também não vão sujar a sua calçada, da mesma maneira que você mantém a do outro limpa. Então, a mesma coisa acontece com a nossa energia, com os nossos comportamentos, em todos os ambientes que nós estivermos. Então, eu convido você, vem aqui, pode entrar também no e-mail, programatrilhasocial@bol.com.br, e aí a gente vai receber vocês e falar sobre tudo aquilo que seu coração tem de bom para oferecer aqui para nós, né? Para todos aqueles que querem fazer esse caminho. E eu estava falando um pouco sobre energia, e hoje nós vamos falar de uma energia maravilhosa, que é a energia da vida, a energia de todos os sistemas que existem no nosso planeta. Há um tempo atrás a gente falava de ecologia humana, depois começamos a falar da energia do meio ambiente, a energia humana, a energia do pensamento, a força da palavra, a força do pensamento, e isso começou a se tornar ciência. Isso é muito importante. Hoje eu trouxe uma pessoa aqui especialista nessa área de terapias complementares. Ela é terapeuta holística, mas ela tem muito a oferecer para todos nós. E ela vai falar um pouco dessa medicina, dessa nova medicina holística, que aliás não é nova, é antiga, a gente está resgatando. É Luane Macário, que é terapeuta. Prazer em te receber aqui, Luane. Gratidão pelo chamado e gratidão por estar aqui com vocês, né? Você é tão bem tratada da hora que a gente chega, né? É isso, Luane. O programa Trilha Social, ele tem essa finalidade de levar as pessoas a tudo aquilo que tem de bom no nosso estado e as pessoas que fazem o bem. E nós estamos falando sobre energia. Terapeuta complementar, terapeuta holística. Eu gostaria que Luane Macário falasse. Quem é Luane Macário? O que é ser terapeuta? Olha, aonde você nasceu? Como é que nasceu isso dentro de você? Eu sou a ovelha holística da família. O que é que significa isso? Quando eu tinha 14 anos, aqui em Maceió não tinha pão integral. E eu me lembro que eu provei pão integral na casa de uma amiga minha, de origem alemã, e arranjei um jeito de comprar esse pão integral e levar para casa. Eu me lembro que minha avó ficou muito chateada, porque aquele pão era horroroso. Hoje se coloca a questão de mais fibra na alimentação. Então, assim,
O holismo, ele cobre toda uma qualidade de vida, Maristela, e aos nossos, as nossas pessoas que estão animadas aí ouvindo a gente, né, e vendo a gente aqui. Ela não só trata realmente do aspecto físico, mas ela trata também do aspecto emocional. Por exemplo, você com a emoção abalada, né, você fica incomodado e de repente aquela emoção, ela está presa. Então, hoje, exatamente nesse momento do Brasil, nós estamos com 29 terapias sendo recepcionadas pelo SUS. Uma delas é exatamente a constelação familiar, né? E nós estamos aqui em Alagoas com um dos centros, uma quantidade de terapeutas e um dos centros principalmente de constelação familiar e direito sistêmico. Então, assim, nas terapias complementares, você observa não só o corpo, você observa o que a pessoa está comendo, como é o estilo de vida dela. Você pergunta, você está dormindo? Você não está dormindo? Quais são os seus sonhos? Né? O terapeuta, ele pergunta. Teve um caso recente para mim, que eu sou terapeuta também de barras de axis, que é uma técnica, pode-se dizer, relativamente nova no Brasil, mas a América Latina já utiliza, que utiliza exatamente os 32 pontos do crânio da cabeça. E eu aconselho muito essa terapia para os homens. E essa terapia, você falou da barra de axis, que fala de pontos onde você coloca a mão, tem toda uma técnica, Isso. Né? Existe também a acupuntura, há pouco tempo ela também era hostilizada pela medicina. Mas você sabia que a minha avó Eudes, né, muita gente, Eudes Macário, ela teve uma época que ela com 13 anos, ela teve contato com o Doim, porque morou em São Paulo, numa comunidade próxima a japonesas. Então o sonho da minha avó não foi realizado, porque era ser enfermeira, por conta da questão da guerra. Eu acho que todas as mocinhas no século passado queriam ser enfermeiras, né? As mais libertárias. E no caso a minha avó não foi, mas ela fazia Doim. Ela ensinou para mim, quando eu tinha 13 anos, a mesma idade que ela aprendeu, para eu fazer na minha avó que tinha artrite. Então, eu utilizo as terapias alternativas desde muito cedo dentro de casa. E que, na realidade, quando você fala alternativas, hoje nós já temos, assim, uma outra visão. Quando a gente fala alternativa, ou você vai fazer isso ou aquilo, não. Você pode ir ao seu médico, mas você pode integrar, né? Exatamente. A medicina integrativa. A gente estava conversando aqui em off a respeito dessas terapias que hoje são reconhecidas pelo SUS, pelo grande efeito que elas fazem. A acupuntura, como a gente falou agora há pouco, há um tempo atrás, ela não era aceita pela medicina galênica, que é a medicina normal. Nós tivemos muito problema, Maristela, ao longo dessa época, digamos, do século XIX, a mudança do século XIX para o século XX, porque tudo nós queríamos comprovar. Tipo assim, a gente tem que, é tipo São Tomé, eu quero comprovar para ver se dá certo. E no fundo, se você for observar, nem sempre dá para você comprovar. Por exemplo, o ar que a gente respira, né? A forma como muitas vezes nós sentimos. Por exemplo, eu sinto uma alegria imensa quando chego com você e nós temos assim, né, pouco contato. Mas de repente eu fui recebida exatamente pelo nosso câmara e eu senti uma afeição e eu não conheço. Então, do mesmo jeito que sentimos a alegria, nós sentimos também às vezes, eu não gosto dessa pessoa. Então, em que pesa isso? A gente não tem não é palpável. Não é palpável. Né? E a medicina também, normal, por exemplo, a que fala dos remédios, o remédio às vezes que faz efeito para você pode não fazer o mesmo efeito para mim. Tanto é que o médico, ele passa o remédio e de repente você volta e fala assim, olha, não fez o efeito esperado. Então ele vai buscar um outro tipo, ele vai agregar alguma outra coisa. Então, até dentro da medicina mesmo, nem sempre há aquela comprovação exata, então, né? E não existe nada que você pode dizer assim, está feito, está acabado. Como você falou, o nome remédio, ele remedia. Remedia e também ele não cura. Nós somos seres em construção. Em construção. Então, por exemplo, às vezes eu tomo um remédio e esse remédio deu certo para mim. Mas muitas vezes eu tenho, às vezes, problemas espirituais também. Então, o terapeuta holístico, ele vai também observando como é que é o seu sono, como é que é seu ambiente doméstico, o que é que você tem feito, como é o seu relacionamento com seus filhos, com seus familiares, porque isso tudo repercute no holos humano. Isso. Né? Aí, quando você fala em energia espiritual,
muitas pessoas às vezes entendem o espiritual como fantasma, não é isso. A energia, essa energia que a gente não consegue pegar, essa energia das nossas emoções, o amor, a tristeza, a angústia, como é que a gente trabalha isso, como é que a gente reconhece isso na medicina? Você sabia que tem casas que as pessoas tiveram tristezas e as pessoas, digamos assim, cientistas chegaram, mediram e sentiram a energia mais baixa naquela casa, porque as pessoas ficaram muito tristes, então aquela energia ficou acumulada ali naquela casa. Quem aluga aquela casa ou quem compra aquela casa passa a ter uma tristeza de outros moradores. Né? E isso é interessante porque existe uma técnica que é o Feng Shui, isso. Que é uma técnica oriental, e todos esses conhecimentos, como você falou, né, vem do Oriente, que é um povo muito mais antigo, né, tem a própria acupuntura e também como você falou, a reflexologia, tudo isso tem mais de 5.000 anos. Sim. Mas então, nós aqui do Ocidente é que estamos redescobrindo. Mas nós temos as nossas antigas bezedeiras. É verdade. Nós temos as nossas antigas, a minha avó me criou tomando chá. E as bezedeiras, inclusive, aqui no Amazonas, dentro de alguns pronto-socorros do SUS, eles colocam também as benzedeiras para atender. Para atender, porque assim, era um conhecimento, você se lembra que nós temos o conhecimento da fitoterapia, que são utilizados muitos os chás, e que a gente passa no dia a dia. Hoje mesmo eu passei e estava falando com uma cabeleireira e eu falei, seu corpo está inchado, toma chá de hibiscos com um pouquinho de canela, um pouquinho de anis, porque às vezes tem gente que não gosta do chá de hibiscos, deixa geladinho na geladeira e vai tomando para você desinchar. Então são técnicas simples que nós podemos colocar no dia a dia sem a gente, digamos assim, detonar as nossas tradições fitoterápicas, sem a gente detonar as nossas tradições, até mesmo religiosas, que nos seguiram por tantos séculos, né? E utilizando, digamos, hoje, a nossa própria ciência. Luane, na questão, na questão que você fala dos chás, né? Acho muito importante. Nós temos aí a pontualidade britânica e tem o chá das 5. Tem o chá das 5, né? Como é que isso começou? Veja, nasceu ali? Não foi na Inglaterra. Com certeza, tem a medicina ayurvédica aí por trás, né, os hindus. Isso, e quando isso é uma cópia de né, algum lugar. Exatamente da Índia. Né? A gente esquece muitas vezes que os ingleses estiveram na Índia. Então a gente sai aprendendo técnicas. O importante do holismo é que nós não imaginamos acabar com o passado. A gente imagina pegar informações do passado, dos gregos antigos, com a musicoterapia, com os banhos. A gente muitas vezes faz assim, você... Tem terapia com água também? Tem terapia com água. Por exemplo, a pessoa diz assim, Luane, eu recebi um choque, ou então eu estou extremamente estressado. Eu digo, faz o seguinte, pega um manjericão, pega o alecrim e pega o hortelã, faz um chazinho, toma à noite. Ou então você vai pegar o manjericão e tomar um banho do pescoço para baixo. É impressionante o banho do manjericão, é super gostoso. E o que as pessoas não sabem, né, só elucidando, quando você toma um banho, a sua pele, ela também absorve. Tanto Isso. É que nós temos remédios que nós passamos um gel na pele. Então, quando você toma esse banho, a sua pele também está absorvendo todas as propriedades dessas ervas, né? E essas ervas como é que você conheceu essas ervas? Foi intuitivamente? É isso que eu gostaria. Foi uma coisa que começou, você foi fazer um curso para conhecer? Eu tive 2 avós, eu sou criada por avós, né? Então eu sou uma mulher que os meus avós me desejaram, né? Eu sou uma mulher que foi desejada pelos homens da família. Pela família toda, pela os pais e toda. Os avós. Mas assim, muito principalmente esperada. pelos avós. Então eu tinha um avô, Biano Albuquerque, que era um homem que lia muito, né? Então ele tinha já a ideia exatamente do pensamento, das editoras do pensamento, da cura pela água, de você estar doente, você fazer uma oração na água, que hoje é estudado pela física quântica e por um grande cientista japonês, que ele tira foto. Masaru. Isso, Masaru, ele tira foto daquele momento que você faz aquela mentalização naquela água e bebe. Então ele já tinha esses livros em casa. E, por outro lado, o meu outro avô, Duval Macário, ele era agricultor. Então, ele chegava para mim e fazia, eu vou ensinar você a ler o tempo. Então, ele dizia, olha, tal nuvem está dizendo que o vento está soprando do leste para o oeste. O sol que se põe vermelho. Então, amanhã vai ser um dia quente. Observe as fases da lua para se plantar. Então, graças
ao bom Deus, eu tive esses 2 homens na minha vida e que simplesmente me passaram uma tradição familiar. Uma tradição e um conhecimento maravilhoso. Conhecimento maravilhoso, de respeito à natureza, de respeito à vida. Exatamente. E o tempo é algo que a gente não pode mudar, né? A gente tem que vivenciá-lo. Então, nós estamos chegando agora no nosso intervalo, tá? Nós vamos para o programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo, a gente volta já já. O assunto é apaixonante. Até já. Você não precisa ir até a delegacia para registrar a perda ou furto dos seus documentos ou aparelho celular. A ocorrência já pode ser registrada pela internet. Este é o trabalho da Delegacia Interativa, uma nova delegacia de polícia especializada no registro de ocorrências pela internet. O serviço foi criado graças à parceria entre a Universidade Federal de Alagoas, o Instituto de Tecnologia e a Secretaria de Defesa Social. Acesse www.delegaciainterativa.al.gov.br. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, né? Cultural, de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Cabe, todo mundo cabe, assim. E a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos aqui com Luane Macari, estamos falando com essa terapeuta holística com grande conhecimento e essas terapias que estão tomando conta do nosso mundo, estão fazendo também aquela terapia onde você usa todo o conhecimento, sem precisar de só entrar com remédio. É claro que nós agradecemos muito a medicina, né, aos avanços, a tecnologia, certeza. Mas unir as duas, a medicina integrativa, é a medicina do momento. Me fala um pouco dessas medicinas integradas. Um sonho. Bom, uma das lutas muito fortes é que o Brasil passou um certo tempo sem a hipnoterapia. E hoje está sendo feito. Só aqui em Alagoas já teve 5 cursos de hipnose, inclusive hipnose de vidas passadas, que foi com Hans Tanden, trazido de São Paulo, que é um grande, digamos assim, fomentador dessas questões da hipnose e hipnose de vidas passadas. E aqui em Alagoas a gente começou a fazer os cursos e levantamos muito a ideia da cura rápida pela hipnose. E a coisa mais interessante, Maristela, como as pessoas têm medo de hipnose, mas a hipnose ela não precisa ser aquela hipnose que te desliga. A hipnose ela pode ter assim um momento de relaxamento e você ter a sua resposta ou exatamente um aspecto de saúde, né? Num aspecto mais meditativo, você pode resolver um problema, então isso também é um estado de hipnose. E a gente aqui no estado, nós estamos lutando, né, para que as pessoas tenham essa saúde. E o bom é que a medicina também pode ter acesso, a odontologia também pode ter acesso a uma hipnose. Eu confesso a você que eu não me sinto bem com o dentista, com aquela luz em cima de mim e com aquela broca gritando. Todos nós temos medo do dentista, né? Realmente. Você já viu algum carro, eu amo meu dentista? Eu não. Então, precisa fazer com que as pessoas, já que a hipnose está lá, por que não os odontólogos e assim os médicos, né? Até para tomar um banho no paciente, às vezes com tanta dificuldade, ser utilizada a hipnose. Então, a luta da gente também e a hipnose é muito antiga. É verdade. Muito antiga. E assim, você acha que isso se deve ao preconceito? Se deve ao preconceito, principalmente porque, no caso Freud, ele não dominou tão bem a hipnose, já foi o Jung, e os dois partiram cada um para um lado, né? Então, tanto até hoje nós temos uma grande discussão entre Jung e Freud. Eu também sou estudante de oráculos, né? E Jung, ele vai muito mais para a simbologia do que Freud. Porque ele fala de mandalas, ele fala dos desenhos. Ele fala. Anísio da Silveira utilizou os desenhos para a expressão, né? Que
os pacientes se expressassem através da nossa Nise, né? da nossa Nise, Alagoana. Silveira. Então, assim, há essa discussão, mas eu acho que como tudo na vida, na minha opinião, eu acho que é bem interessante a discussão desde que a gente vá progredindo. Então, claro que eles foram fantásticos, né? Mas a gente tem que andar. Principalmente o Brasil, que é um país que precisa tanto que as pessoas sejam mais saudáveis. O Brasil está entrando em déficits assim, de questões de depressão, de questões de suicídio que nós nunca tínhamos estado antes. Nós até temos grupos que estão se especializando em ajudar as pessoas para que elas possam ligar. Nós temos o CVV, né, que é a valorização da vida, que está ali ligado 24 horas, você pode ligar, pedir ajuda, e outros grupos também que fazem o mesmo trabalho, porque as pessoas estão, embora, veja bem, uma coisa, Luane, que eu vou lhe perguntar, e assim, é uma colocação e uma pergunta também, é porque nós antes nós vivíamos em fazendas, né? Antigamente era o sítio, aí um ia visitar o outro, depois a urbanização foi crescendo, hoje nós moramos num prédio e a única coisa que nos separa é uma parede. Mas, no entanto, nós estamos tão distantes. Antes a gente morava mais distante, se encontrava mais e se conhecia, né? Hoje nós vivemos, o que separa uma família da outra é uma parede de um prédio. O seu apartamento e o outro apartamento, as pessoas não se conhecem, se evitam às vezes. Não se abraçam, Não né? se abraçam. E antigamente era muito comum o afeto, era muito comum o cafuné. Isso. Né? Era muito comum a gente receber carinho. A gente eu me lembro quando garota, adolescente e tal, que a gente recebia também as broncas. Mas ninguém ficava triste não, a gente achava que era normal. E o que você acha que mudou? Por que a gente estando tão perto está tão longe? E antes a gente estava mais longe e estava mais perto. Eu acho que o sistema produtivo, Maristela, foi colocado para a gente uma forma de produção para trabalho de uma forma muito assim, você tem que produzir para. As escolas, elas não têm ainda uma formação humanista. Né? Prepara o homem para o trabalho, mas não prepara o homem para viver a vida, para ser feliz. Não, retiraram, você me falou assim, meus pais tinham latim, meus pais tinham, eles tinham dentro da grade curricular deles, coisa que eu já não tive. Por exemplo, nós tínhamos reflexão de filosofia. Eu estudei aqui no CEPA, eu sou alagoana, eu estudei no CEPA. E o nível dos meus professores era muito bom. Eu converso muito com alguns amigos meus e disse, eu não sei o que aconteceu com o mundo. Os meus professores, eles mandavam e eu estudava. Eu nunca tive problema de raça, apesar de ser extremamente branca. Meus professores negros, eu tinha o maior respeito. Professores que tinham uma diferença de religião minha, também o maior respeito, são meus amigos até hoje, eu reverencio. E de repente isso acabou. Acabou o respeito e acabou o humanismo. Então, dentro das escolas precisa ser colocado uma cultura mais humana, mais da gentileza. É muito difícil você hoje abrir a porta para o outro. Mas isso também acontece dentro das famílias, porque nós falamos, eu trabalho diretamente, faço um trabalho também, pelos trabalhos voluntários, trabalho de cidadania dentro das escolas, a gente percebe que os professores e as escolas falam assim, não, mas a gente não pode mudar tudo, não pode colocar toda essa carga em cima da escola do professor, mas pode ser colocado dentro do MEC como um projeto, né? Mas dentro de casa, o que está acontecendo com as famílias? Primeiro, ninguém mais quer ser pai e mãe, dá trabalho, né? Hoje em dia, eu atendo, como oraculista, eu atendo muitas garotas que chegam com 30 anos, já formadas, pós-graduadas e com emprego. E aí elas chegam dizendo que elas não têm mais a possibilidade de um relacionamento. Então, as que têm mais dinheiro dizem que vai congelar um óvulo. E as outras dizem, eu vou esperar um período fértil e vou procurar um parceiro para ter um filho. Quer dizer, não tem mais pai e mãe. A criança precisa de pai e mãe. Não existe mais o afeto. Não assim, existe. Eu vou ter um filho para ter um afeto por um filho, mas não tem. E outra coisa, os relacionamentos estão mudando. Eu acho que nós somos de uma geração que quando quebrava a gente consertava. Hoje em dia as pessoas jogam fora. Não deu certo, eu me casei, passei 4 anos sonhando. Conheço casais assim. Me casei, 2 meses depois, não, casamento não era o que eu pensava. Como que não era o que eu pensava? Por que não se conversa? Todo mundo, a gente fala, aqui no Nordeste, nós arengamos, né? Mas a gente depois faz as pazes, não tem problema nenhum, né? É verdade. Você pode ter uma linha de ajuda, até porque pessoas diferentes, as pessoas se encontram, se apaixonam,
Mas cada uma nasceu numa família, teve uma educação, teve uma forma. E tem dias que a gente acorda bem, isso. Tem dias que a gente acorda avessado, mas isso faz parte do ser humano. Mas isso começa, uma das coisas que assim eu vejo uma grande importância na nossa sociedade é o autoconhecimento. Às vezes a pessoa, ela briga com o outro o tempo todo, mas ela nem na realidade pode partir dela mesma. Aquele conflito pode estar partindo dela por falta de se autoconhecer, dela sair fora e olhar em que eu estou contribuindo para esse relacionamento estar assim. Por que eu estou atraindo essa situação? Mas geralmente as pessoas dessa reflexão não têm. Isso faz parte da medicina integrativa, a meditação ajuda muito, porque em tudo que você relaxa a mente, você consegue acalmar as suas emoções e nisso perceber. A meditação ajuda muito. Ser meditante ajuda muito na saúde. Então, na meditação, a pessoa buscar se autoconhecer é um caminho da medicina integrativa. Muito, sim. Ele é muito importante, com certeza, né? Com certeza. Na questão, a gente já falou dos chás, da medicina, a medicina galênica, que é a medicina dos remédios, e a hipocrática, que é uma medicina antiga. Na realidade, a galênica, ela é derivada da hipocrática. Começou lá, só que nós começamos a olhar o ser humano na medicina das partes, médico do coração, do estômago, como se nós fôssemos uma máquina. Mas nós somos, mas só que é uma máquina que não é, que você não vai fazer a peça e vai trocar e a pessoa... E tem uma coisa sobre o coração, você falou uma coisa interessante, que o coração é o único órgão do corpo humano que não tem câncer. Verdade. E quando eu falo isso, as pessoas fazem como? Eu digo, você sabia que o coração, ele sente antes das coisas acontecerem, o seu coração pressente, e você sente a aceleração no coração, você diz, isso não está errado, está certo, meu coração por isso que quando nós estamos tristes, nós sentimos aqui no peito um nó. Exatamente, uma saudade, a gente não diz assim, a saudade está batendo, tá, né? Daquelas músicas também que a gente escuta nesse ponto. Então, assim, no caso as terapias complementares, elas observam também a questão do coração, observa também a questão do intestino. O intestino é considerado o segundo cérebro, tem mais neurônios no intestino do que no nosso cérebro, por incrível que pareça. Isso é uma descoberta recente. É uma descoberta recente. E aí, como nós temos 9 metros de intestino e eles são rugosozinhos, então é importante você comer fibra, importante você comer coisas assim como, por exemplo, a nossa querida macaxeira, a manga, que é cheia de fiapinhos, fazer com que realmente você coma assim mais raízes. Trabalhe bem a questão do corpo físico. Isso. Mas a gente percebe, algumas pessoas, eu não sei, eu agora como uma curiosa, vou lhe perguntar, algumas pessoas dizem assim, olha, uma pessoa que tem o problema de intestino preso, ela tem dificuldade, ela é muito apegada às coisas, ela não quer soltar nada. São coisas que a gente ouve dizer dentro dessa medicina integrativa. A medicina tem a Cristina Cairo, que ela fala muito sobre que você vai ter uma doença de acordo com o aspecto espiritual, né, que você desenvolva ou com a sua capacidade mental. É um bom livro realmente as pessoas buscarem, tem em PDF, dá para você baixar e você notar que tipo de doença você tem mais e por que você tem aquele tipo de doença. Luane, a gente está chegando no finalzinho do programa. Tem tanta coisa para falar, mas com certeza nós vamos ter outros momentos para você esclarecer bastante coisa a respeito da medicina integrativa. A Luane, ela faz sensibilizações nas semanas de saúde nas universidades, é um trabalho voluntário. O trabalho voluntário tem uma importância muito grande na nossa vida, né? Eu gostaria que você deixasse aqui um recado para nosso público e também deixasse o seu endereço para as pessoas poderem te ligar e poder entrar em contato. Bom, meu telefone é muito difícil, né? Mas eu só atendo por zap, gente, porque ele fica caladinho, igual como está agora. 99-1234-30. Mas o recado que eu quero deixar para todos vocês é que observe sua emoção. Sinta a sua emoção. Não enrole a sua emoção. Comece a sentir o que é que eu estou sentindo, o que é que a minha emoção diz, como é que está meu coração, como é que está a minha paz de espírito. A partir daí você vai tomar todas as suas decisões. Faça um pouquinho de meditação, independente da sua religiosidade, é ficar um pouquinho quietinho e deixar que Deus fale com você. Só isso. Muito obrigado, Luane. Programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta a semana que vem e eu vou estar esperando você aqui sempre com boas informações e novidades. Até lá!